Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Estamos de volta. Voltamos a falar então sobre registro da pessoa jurídica, né? E um ponto muito importante do registro é o nome empresarial. E o nome, eu terminei o bloco passado falando a respeito dos princípios norteadores do nome empresarial, que são eles: o princípio da especialidade, da veracidade, da territorialidade, enfim. Então, nós temos aí uma proteção ao nome empresarial. E essa proteção, gente, ela vem da própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante esse direito de proteção ao nome, que é uma garantia não só dos empresários, mas dos consumidores também, tá? É uma proteção pensada também em relação às relações de consumo. Por quê? A partir do momento que eu tenho um nome registrado e eu tenho essa proteção, eu impossibilito que qualquer outra pessoa utilize o mesmo nome que o meu. Então, todos aqueles que comigo contratarem saberão que eu sou efetivamente com quem eles querem contratar, tá? Não vão incorrer em erro de repente contratar com o indivíduo. Ah, mas eu achei que era tal empresa, o nome é igual. Então, para não acontecer isso, o código determina que não pode ter nomes idênticos registrados. Então, existem alguns autores falando aí, né, sobre essa proteção aí ao nome empresarial, e todos eles são unânimes em dizer uma coisa: que o nome, ele faz parte dessa sociedade empresária. E em algumas situações ele pode ser objeto de defesa dessa sociedade empresária quando eu tenho, por exemplo, a utilização indevida do nome, né? Essa sociedade empresária pode ingressar judicialmente e pleitear as devidas indenizações. Então, o nome empresarial, ele tem valor econômico, mas ele não está ligado intrinsecamente aos direitos da personalidade. O artigo 52 do Código Civil, ele vai dizer que é possível aplicar no que couber os direitos da personalidade à pessoa jurídica. É ele quem garante que, por exemplo, eu tenha a aplicação do dano moral à pessoa jurídica, tá? Isso não significa que eu estou atribuindo os direitos da personalidade ao nome. Não, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu posso aplicar, quando for o caso, né, de forma subsidiária, os direitos da personalidade à pessoa jurídica. Por quê? Direitos da personalidade são aqueles intrínsecos à própria vida humana, à existência humana. Então, quando eu tenho direito ao nome, eu tenho direito ao corpo, eu tenho direito de expressão, eu tenho direito ao pensamento, eu tenho direito aos meus sentimentos. Empresa não tem sentimento. Em regra, empresa não sofre dor, não sofre abalo, tá? Em regra. Por que eu disse isso? Se uma pessoa faz uma exposição indevida de uma atividade empresarial, denigrindo a imagem dessa atividade empresarial, isso pode sim prejudicar os atos empresariais, as relações empresariais daquela sociedade, de maneira que fornecedores podem deixar de contratar com ela. Isso é saudável para a atividade empresarial? Não. Então, são nessas situações que, mesmo não sentindo dor, não tendo vergonha nem nada, a atividade empresarial pode ter sim a aplicação dos direitos da personalidade, porque eu estou ferindo a honra objetiva dessa sociedade empresária. Eu estou passando para os demais, né, ou aqueles que estão me ouvindo, que aquela sociedade empresária não deve ter o valor moral que ela tem. Então, isso não é bom. Eu gosto de usar um exemplo que é bem interessante. Imagine vocês que eu fraudo um vídeo onde tem um rato dentro de uma garrafa de refrigerantes. Então eu faço esse vídeo, posto no TikTok falando: olha, eu achei um rato na garrafa de refrigerante, nananã, e depois identificam que isso era uma mentira minha. Isso nunca aconteceu. Eu devo e vou, provavelmente, se identificarem que foi realmente
uma enganação da minha parte, né? Eu vou pagar dano moral para essa empresa de Coca-Cola, porque isso nunca aconteceu e é algo grave. Quem que vai querer comprar nessa marca de refrigerante que foi encontrado um rato dentro dos seus engradados ou da sua garrafa, né? Ninguém vai querer comprar mais, pelo menos um abalo, como que eu posso dizer, financeiro, essa empresa vai sentir. E o Estado, ele quer que essa empresa sinta esse abalo financeiro? Não, porque o Estado não quer que a empresa feche, né? Lembra lá da função social da pessoa jurídica? Aí que entra o interesse do Estado em proteger que violações não ocorram no âmbito da proteção ao nome empresarial, né? Por isso que eu tenho essa proteção aí ao nome empresarial. Então, a professora Elizabeth Vido, ela vai dizer que o nome empresarial é um bem intangível que faz parte do patrimônio do empresário ou da sociedade empresária. E por essas razões que eu acabei de comentar com os senhores. Porque se eu denigrir a imagem de um nome de uma atividade empresarial, gente, eu posso até quebrar uma empresa, né? Então, deve existir essa proteção e é importante essa proteção ao direito ao nome. Mas o nome não compõe, para a maior parte da doutrina, um bem dos direitos da personalidade quando eu falo de pessoa jurídica, tá? Em suma, a proteção do nome empresarial existe para evitar nomes iguais ou semelhantes que possam causar confusão com o consumidor e os demais indivíduos que com a sociedade empresária mantiver relação contratual, evitando assim que se confundam, gerando a concorrência desleal ou alguma facilitação de aplicação de fraude, ou que eu possa quebrar essa empresa pela utilização indevida dessa sociedade empresária, desse nome empresarial, tá? O nome empresarial, ele pode ser regido sobre duas espécies, que eu comentei por cima dessas espécies com vocês, e agora nós vamos falar especificamente sobre elas, que é a firma ou a denominação. A firma, então, ela sempre vai ser composto pelo patronímico dos sócios, né? Enquanto que a denominação é um nome inventado. Então, Doces Delícias é um nome inventado. Agora, Souza e Silva Limitada, esse é um nome, uma espécie de razão social, tá? Não é denominação. Na maioria das vezes, o legislador ele já vai determinar, olha, esse empresário ele pode registrar sobre firma ou ele pode registrar sobre denominação. Mas existem algumas situações onde é obrigatório esse registro ser pautado por denominação ou por razão social. Então, alguns exemplos eu trouxe aqui para vocês. Casos em que a firma individual ela é obrigatoriamente utilizada pelo empresário individual. Então, não existe empresário individual utilizando o registro por meio da denominação. Eu não posso ter um empresário individual atuando no mercado com o nome fantasia, né? Ele sempre vai ter o nome dele, não é um nome inventado, tá? Ele não vai utilizar jamais o nome inventado. Ele pode usar o CPF dele, ele pode usar o nome dele, mas jamais o nome inventado. Então, alguém que se chama, no exemplo aqui, Alberto Souza, ele poderia ter a sua atividade empresarial desenvolvida com o nome de Alberto Souza, Souza e Souza ou Souza Produtos Alimentícios. Souza Produtos Alimentícios estaria tanto fazendo remissão ao nome dos sócios como a modalidade que essa empresa vai atuar. Então, é possível também. A firma, a razão social, ela é obrigatoriamente utilizada pelas sociedades em nome coletivo e sociedades em comandita simples. Ela vai ser facultativa, ou quer dizer que essas empresas podem escolher tanto uma modalidade quanto a outra, na sociedade limitada e na sociedade em comandita por ações. Quando a gente vai falar aí na firma ou na razão social, o nome empresarial será composto pelos patronímicos dos sócios, podendo ainda identificar o ramo da atividade, que é aqueles exemplos que eu acabei de citar para vocês, né? Já a denominação social é diferente, porque é um nome inventado. Então, ela deve obrigatoriamente
ser utilizada pelas SAs. Toda SA vai ter, então, que ser registrada não por firma ou razão social, e sim por denominação. Então, um exemplo do que seria, né? Alimentos Gostosos S.A., Companhia de Alimentos Gostosos S.A., é um nome inventado. Ela é facultativa, tanto para a sociedade empresária na modalidade limitada e também na comandita por ações. Falei para vocês a respeito do nome, da importância do nome, a proteção que o nome tem no ordenamento. E aí eu faço uma pergunta aos senhores. É possível o nome sofrer alteração? Bom, aqueles que estão atentos vão dizer que sim. Aqueles que talvez estejam um pouco menos atentos vão dizer que não. E, gente, é possível sim o nome sofrer alteração. E o código vai trazer algumas modalidades. Lembra quando eu falei com vocês? Quando eu tenho aí a morte de um dos sócios. Quando, por exemplo, eu tenho aí... Aqui é a pergunta, né? Quando eu tenho a saída voluntária de um dos membros da sociedade, quando eu tenho a cessão das cotas sociais, na firma ou na razão social, o nome ele sempre será composto pelo nome do seu titular, dos seus membros, ou ele vai ter aí informando o ramo de atividade dessa sociedade empresária, não é um nome inventado. Então, sempre que eu tivesse essas alterações, alterei, um dos sócios morreu, ou um dos sócios vendeu a cota social, eu vou ter a alteração do nome e, claro, já disse a vocês, toda alteração que eu tiver na atividade empresarial deve o quê? Deve ser levada a registro no órgão competente para ter validade, tá? Senão, não terá validade e essa empresa estará atuando em desconformidade com as regras legais. Então, o nome ele pode ser alterado de forma obrigatória ou de forma facultativa. Obrigatória quando houver a alienação dessa atividade empresarial, saída, retirada, exclusão de sócios, quando houver alteração do corpo societário dessa sociedade empresária, quando houver a alteração da categoria dessa sociedade empresária, e vai ser obrigatório, vai ser compulsória quando houver a transformação dessa sociedade ou quando houver prejuízo e lesão ao direito de terceiros. E quando que seria isso? A pessoa abriu uma empresa com nome idêntico de outra sociedade empresária. A sociedade empresária descobriu, entrou com uma ação, determinando então essa modificação. O juiz reconheceu essa utilização indevida e obrigou então e determinou que essa atividade empresarial modifique o seu nome para não causar confusão com o nome da outra sociedade empresária. Bom, a respeito do nome do registro, era isso que nós tínhamos para falar. Voltamos no próximo bloco para falar um pouco mais sobre direito empresarial e esse sistema societário que é tão interessante. Até breve.